Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje a gente vai dar continuidade à maratona dos livros de práticas e aprendizagem. E hoje a gente vai fazer o livro de História do 4º ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, antes da gente começar, eu tenho um recadinho para te dar, dá só uma olhada. Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids. Ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização, o reforço escolar é do 1º ao 7º ano, tem videoaulas dos principais assuntos, tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade, tem mais de 2.000 atividades com exercícios gabaritados e o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, tá esperando o quê? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você. Viu só que legal? O método Power Kids é para todo mundo, não tem mensalidade, o pagamento é único e você vai ter muito reforço escolar, então não perde tempo. Se você quiser saber mais do método Power Kids, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do método para você conhecer ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E um outro recadinho é o meu Kawaii. Você já conhece o meu Kawaii? Dá só uma olhada. Oiê, eu sou a Prof. Gabi Castro e tô aqui pra te mostrar o meu Kawaii. Pô, eu sei que você é aluno e tem hora que você fica meio de saquinho cheio de estudar e quer dar assim uma relaxada, né? Então, ó, aqui dentro do meu Kawaii tem vídeos muito divertidos, muito engraçados e que vai fazer você dar aquela relaxada, porque afinal de contas, né, gente, a vida não é só estudar o tempo todo, a gente também precisa se divertir. Então, ó, faz o seguinte, aproveita e clica aqui embaixo no link da descrição e corre lá pro Kawaii, que tem um monte de coisa legal. Ah, e aproveita e lá dentro do Kawaii, pô, vê se deixa aquele comentário pra mim, né? Eu quero saber que você é meu aluno. Beijo! Viu só que legal? Então não perde tempo. Vou deixar aqui embaixo também o link do meu Kawaii para você dar uma passadinha lá, tá bom? Bom, hoje a gente vai começar então, né? Deixa eu arredar um pouquinho mais pra cá. A gente vai começar o livro de história, tá? Então, vamos aqui já para a unidade 1, sem perder muito tempo. E daí, pessoal, aqui vai ser bem rapidão. Esse livro não é tão grande assim, né? Deixa eu dar um zoom maior, que eu acho que fica melhor, né? Esse livro não é um livro grande, então a gente consegue fazer ele rapidão, beleza? Então, vamos embora. Olha só. Complete cada frase e preencha o diagrama. História é o estudo das sociedades humanas no tempo. Então, quando a gente conta uma história, são coisas que já passaram, né? Não necessariamente. Coisas que nós ainda estamos vivendo nos dias de hoje também entra para a história, tá? Mas história é uma ciência que estuda coisas que aconteceram no tempo. Letra B. A comunicação por aplicativos de mensagens é um recurso atual, né? É um recurso que nós usamos hoje em dia. Letra C. Profissional que estuda o passado e o presente e as relações entre um e outro. Quando a gente compara o passado com o presente, nós temos o historiador. Letra D. Uma brincadeira do presente e do passado. Pode ser pega-pega, né? Por exemplo, bolinha de gude, né? Amarelinha, mas aqui, ó, pega-pega. Letra E. A história estuda as mudanças e também as permanências, coisas que ainda permanecem. Muitas coisas mudaram, mas muitas coisas permanecem, né? Letra F. A história estuda as permanências e também as mudanças. A letra G. A carta é um meio de comunicação antigo. Hoje em dia a gente manda um zap, um telegram, um e-mail, não é isso? Letra H. Todos nós, eu, você, o seu professor, fazemos história. Isso é verdade. Tudo que acontece com a gente vira história. Aqui, pessoal, a gente tem esse diagrama. Deixa eu passar aqui para o cantinho.
para vocês enxergarem. Aqui a gente tem esse diagrama, então a gente vai fazer aquele mesmo esquema, tá? Faz um pause aí no vídeo ou tira um print disso daí, tá bom? Isso daqui não tem muito o que explicar não, beleza? Aqui é só colocar, ó, letra A, letra B, aqui não tem muito o que explicar não. Vamos lá pro próximo. Então aqui, peraí. Aqui no número 2 é o seguinte, escreva, deixa eu voltar para cá pro meu cantinho. Escreva com suas palavras o que a história estuda. Então, a história, ela vai estudar os seres humanos no tempo. Ou seja, as mudanças, as permanências, o passado, o presente e bem como a relação entre um e outro, ou seja, a relação que a gente tem com o presente, com o passado, não é isso? Então, por exemplo, hoje em dia a gente não usa mais DVD, mas antigamente a gente usava. Qual é o recurso que nós estamos substituindo pelo DVD hoje em dia, né? Então, por exemplo, antigamente para eu assistir um filme eu tinha que ir na locadora e alugar um DVD ou uma fita cassete, né? Hoje em dia você não precisa mais disso, porque você tem Netflix. Então, história, ela vai estudar coisas que aconteceram lá atrás e coisas que estão acontecendo hoje em dia. E aí, essa relação que é feita entre uma coisa e outra, tá bom? É isso aí. Agora, olha só, avalie as afirmativas sobre sujeitos históricos e use V para verdadeiro e F para falso. Aqui, olha só, na letra A, apenas grandes homens, a exemplo dos reis, são sujeitos históricos? Não, gente, todo mundo faz parte da história. A pessoa não precisa ser um rei, uma rainha, o presidente da república para fazer parte da história. Não precisa aparecer no livro didático da escola para fazer parte da história. Se você está vivo aqui assistindo essa aula agora, você faz parte da história. Porque no futuro você vai poder contar para os seus filhos que teve um dia que você assistiu uma aula no YouTube. Sendo que no futuro provavelmente já vai ser outra coisa, não vai ser mais YouTube. Tá? Então todos nós fazemos parte da história. E aí você vai contar essa história para o seu filho. Você vai falar, eu assisti uma aula uma vez, na época a gente usava YouTube ainda, tá? Então é falso, não é só pessoas importantes, não. A gente também faz parte da história. Letra B, pessoas comuns fazem história, portanto são consideradas sujeitos históricos. É verdade. Letra C, grupos e movimentos de mulheres são sujeitos históricos. É verdade também. Crianças também fazem história, por isso são consideradas sujeitos históricos. Todos nós somos considerados sujeitos históricos, então é verdade também. Observando essa paisagem da Praça Raul Soares em BH, e aqui em Minas, no passado e no presente, você percebe mudanças ou permanências? Pessoal, olha só como que a praça era antigamente. Se você observar, ó, eram muitas casas e não tinha muitos prédios. E agora a gente tem muitos prédios, tá? Então aqui a gente tem duas coisas. A gente tem mudanças, mas observa que esse círculo da praça aqui, ó, ele ainda permaneceu. Tá vendo? Então, nós temos as duas coisas. Nós temos as mudanças, mas também nós temos as permanências. Por quê? Porque com a passagem do tempo, né, teve muitos prédios que foram ocupando a vizinhança. Então, aí começou a ficar uma coisa mais verticalizada. O que é verticalizar? É quando a gente constrói uma casa em cima da outra, para cima, ó, vai verticalizando. Quando a gente constrói uma casa em cima da outra, nós estamos falando de quê? De prédios, tá? Então, verticalizar é a gente construir para cima, ó, no sentido vertical. Então, teve sim muitas construções de prédios, mas na primeira fotografia a gente teve também substituições por outras coisas. Mas também a gente teve, né, o traçado da praça, que permaneceu o mesmo, tá bom? Então, se você quiser, você dá um pause aí para ver essa resposta aqui, tá? Mas não precisa escrever tudo isso, não. Você pode resumir, tá bom? Pode resumir que não tem problema, não. Vamos lá para a próxima. No quadro a seguir, vemos o ano inicial e o ano final dos séculos 1, 2 e 3. Continue completando o quadro. Aqui, olha, também não tem muito o que explicar, tá? Então, tira um pause, faz um pause ou tira um print aí, porque aqui também não tem muito o que explicar, não, ok? Esse quadrinho vai ficar desse jeito aí. Depois, complete o quadro que compara a vida dos caçadores e coletores a dos agricultores e pastores. Então, olha só, os caçadores e os coletores,
Inclusive tem aula sobre isso aqui no canal. Se você ainda não viu, dá uma procuradinha aí, dá uma bisoiada aí que vocês vão encontrar essas aulas, tá? Caçadores e coletores, eles sobreviviam da caça. Eles precisavam caçar para sobreviver, tá? E de coleta também. Os agricultores e os pastores, eles sobrevivem da agricultura e do pastoreio, tá? Então, hoje em dia, a gente sobrevive de agricultura, né, do pastoreio. Então, tem lá as vacas, os bois nas fazendas e tal. Então, é disso aí que a gente tá falando. Caçadores e coletores, eles mudavam de um lugar para o outro em busca de alimento. Então, eles eram nômades e ficavam andando de um lado para o outro. E, ao contrário aqui dos agricultores e dos pastores, não. Na agricultura, a gente planta e colhe o próprio alimento. E também tem a criação de animais, que é o que a gente tem hoje, né? Você vai no mercado, seu pai vai fazer um churrasco, ele vai comprar a carne lá no mercado e essa carne alguém criou o animal, né? Então criou o boi, criou a vaca, criou, né, os animais lá para a gente poder ter aquela carne, ok? E o que eu acabei de falar, os caçadores e coletores, eles eram nômades. E aqui, olha, os agricultores, eles passam a ser sedentários. Os nômades, eles tinham que andar muito de um lugar para o outro para poder sobreviver, porque na hora que acabava de caçar num determinado lugar, eles tinham que ir para outro lugar para encontrar mais animais para caçar. E no caso dos agricultores, não, eles não precisam ficar andando de um lugar para o outro procurando alimento. Eles são sedentários, eles ficam parados, quietinhos lá na fazenda deles lá, fazendo as produções lá, né? Criando os bois, as vacas, o gado, plantando alimento, arroz, feijão, ok? É isso aí. Agora escreva sobre como o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio está associado ao processo de sedentarização. Então, olha só. Com a agricultura e o pastoreio, os seres humanos passaram a produzir o seu próprio alimento e eles não precisavam mais mudar de lugar constantemente, que foi o que eu acabei de te explicar. Quando você produz o seu próprio alimento, você não precisa ficar andando de um lado para o outro, porque você está produzindo ali o seu alimento, então você está de boa, está tranquilo. E assim, num processo demorado, os grupos humanos, eles se sedentarizaram, ou seja, eles se fixaram num determinado lugar. Essa palavra sedentarismo, aqui na história, que a gente está estudando dentro da matéria de história, não é aquele sedentarismo de, é porque não vai para academia, não faz atividade física, é um sedentário. Não é isso. Esse sedentarismo que a gente está falando aqui é aquele sedentarismo que o agricultor, ele pode ficar tranquilo, parado lá na fazenda dele, ele não precisa ficar mudando de um lugar para o outro para caçar ou para coletar os alimentos. Deu para entender? Porque teve uma determinada época da história que eles descobriram que eles poderiam plantar os alimentos, eles não precisavam ficar andando para lá e para cá. Mas até eles descobrirem isso, demorou. Depois que eles descobriram, depois que num belo dia uma semente caiu no chão e ela começou a brotar, eles falaram, opa, peraí, essa semente caiu aqui no chão e começou a nascer um negócio aqui, então quer dizer que eu posso plantar, eu não preciso ficar indo atrás caçar, tá? Então é isso que aconteceu. Aí eles se tornaram sedentários. Por quê? Porque eles se fixaram em um determinado lugar. É isso que tá falando aí. Beleza? Tá, vamos lá pro próximo então. Aqui a gente tem técnicas para trabalhar com metais, tá? E isso foi descoberto 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, faz tempo pra caramba que o homem começou a descobrir que ele poderia trabalhar com metais, como o cobre, o bronze, o ferro. Então aqui a gente tem alguns objetos bem antigão mesmo, ó, que são ferramentas. Tá? Se vocês já assistiram aqueles programas na TV fechada, em que as pessoas ficam perdidas na mata, perdidas não, ficam soltas na mata, né? O programa leva a pessoa e solta a pessoa lá na mata. E aí ela tem que se virar, ela tem que produzir fogo, produzir o próprio alimento. Agora pensa, se você não tiver nada, nenhuma ferramenta, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para produzir o alimento, para caçar, né? Então, eles, aqui ó, por exemplo, aqui é uma espécie de faca, né? Aqui a gente tem esse machado. Então, olha só, quais são os objetos que nós temos aqui na letra A? Temos um vaso,
Olha aqui, o vaso. Isso daqui é um machado, a faca e a tesoura. Olha como é que era a tesoura antigamente. Era bem esquisita, né? B. Tente responder para que servia cada objeto. Aqui o vaso serve para transportar água e alimentos, porque a gente precisa de recipientes para transportar água. Imagina se você chega em casa, tá com sede, vai beber água, né? Naquela época, eles não tinham filtro, não tinha garrafinha igual a gente tem hoje, então eles precisavam de um recipiente para carregar as coisas, por isso o vaso. O machado para cortar árvores, a faca para cortar os alimentos, para tirar a pele dos animais, porque você não vai comer um animal com pelo e tudo, né? Tesoura para cortar o mato, carne e peles. Letra C. Como ficaram conhecidos os seres humanos que desenvolveram esses objetos? Então, eles ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Então, os objetos que eles desenvolveram são indícios dessas atividades. Esses grupos também desenvolveram metalurgia, ou seja, eles começaram a desenvolver trabalho com metais, tá? Então, como que ficou conhecido? Agricultores e pastores, lembra disso, tá? Os agricultores e os pastores precisavam usar ferramentas, tá? Então, aí não tem jeito, são agricultores e pastores, porque não dá para você fazer agricultura se você não tiver ferramentas, tá? Letra D. Quais foram as vantagens dos grupos que desenvolveram esses instrumentos de trabalho? Então, eles tiveram várias vantagens, tá? Por exemplo, melhoria da defesa dos seus territórios, né? E também na produção e na conservação de alimentos. Eles defendiam o território deles para ninguém invadir. Já pensou? Você tá aí na sua casa, a sua casa é o seu território. Aí imagina que alguém sai entrando, mete o pé na porta e fala: não, agora eu vou entrar aqui. Não é assim, né? Então, tinha faca, enfim. Esses instrumentos, por exemplo, se alguém for invadir o seu território, você tem uma faca para você se defender da pessoa, né? Então tem tudo isso. E também na conservação de alimentos, porque eles tinham recipientes, eles tinham os instrumentos necessários para poder guardar esses alimentos, para o alimento não estragar rápido. Beleza? Tá, vamos lá para a próxima. Vou tentar fazer o máximo que der, hein? Vamos lá. Aqui no número 1. Aqui, gente, tudo vai ser uma resposta pessoal. Por quê? Porque vai perguntar sobre a sua cidade. Eu não sei onde você mora. Eu tenho alunos do Brasil inteiro. Então, essa parte do número 1 não vai ter jeito de fazer. A parte do número 2 é a mesma coisa. A gente vai pular. Então, essa página aqui vai ser muito pessoal, tá? Opa, deixa eu voltar aqui que eu pulei uma página. Aqui também, a letra D vai ser pessoal. Aqui no número 3, a gente tem esse textinho que eu não vou ler, porque senão a gente fica agarrado, né? Pra gente andar mais rápido, vamos direto pro que interessa. Então, olha só, esse texto aí, ele apresenta um período curto da história do futebol brasileiro. Letra A. Quando se deu a era do ouro dos times de futebol do Santos e do Palmeiras? Então, olha aqui. Às vezes a gente pensa que história é só, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, os índios. Não. Quando a gente fala de história, a gente fala de vários acontecimentos. Então aqui a gente está indo para a Era do Ouro, que aconteceu dentro do nicho do futebol. Aí olha só, a Era do Ouro desses times de futebol ocorreu entre os anos de 1958 e 1969. Essa foi a Era de Ouro do futebol. Os anos de 58, 61 e 69, eles são citados na matéria. A qual século eles pertencem? Eles pertencem ao século XX. Prof, como que eu vou saber calcular o século? Presta atenção aqui. Quais são os primeiros números que aparecem aqui? Os dois primeiros números, não é 19? É o 19. Agora, quando aqui tiver outros números que não for 00, olha só, 5, 8, 6, 1. Se aqui tivesse 00, aí seria século 19, tá? Agora aqui, ó, esse 5 e o 8, ó, faz um X aqui em cima dele e ele vai ficar valendo 1. Então, 19 mais 1, século 20, tá? Ó, 19 mais 1, ó, esse 6 e 1 aqui faz um X em cima dele, ó. E agora ele vai ficar valendo 1, ó. Vou colocar a mãozinha em cima.
Então, ó, século XIX mais 1, a lá, mãozinha em cima, século XX, tá bom? É assim que você calcula. Agora, se tivesse assim, 1900, aí é século XIX, ó, 1900, se tivesse 1900, seria século XIX, mas quando tiver assim, é século XX, beleza? Pesquise na internet, converse com algum adulto, alguma coisa, sobre os jogos de futebol, né, de mesa e os jogos de futebol eletrônicos com base nos itens do quadro a seguir. Então, olha só, no futebol de mesa, a gente precisa de no mínimo 2 jogadores, a gente precisa de botões, bolas, traves e a gente não usa energia elétrica. No futebol do videogame, a gente pode jogar sozinho, contra o videogame mesmo. E a gente vai precisar do quê? Vai precisar do videogame e do controle, que aqui em Minas Gerais a gente chama de manete. Pelo menos aqui na minha cidade a gente chama de manete. E energia elétrica, sim, a gente utiliza energia elétrica. Beleza? Agora vamos lá. Página 12. Observe as imagens com atenção. A gente tem a imagem 1 e a imagem 2. Aqui são imagens encontradas no sítio arqueológico, que são aqueles estudiosos que vão, né, em lugares para ver se conseguem achar alguma coisa, algum desenho, né? Então aqui, ó, a gente tem essas duas imagens aqui. E aí o que a imagem 1 mostra? Mostra caçadores com arco e flecha caçando um animal. Tá? Essas imagens, elas são desenhadas na pedra, tá? Então, na rocha, né? Naquela época eles utilizavam muito desenhos na pedra, na rocha. Então, via uma pedra assim, aí pegava um negocinho, uma pedrinha menor e ia desenhando. Então, é isso daí. E na imagem 2, há pessoas pastoreando o gado. Então, aqui na imagem 1, a gente está falando de caçadores e coletores, e na imagem 2, agricultores e pastores. Aqui na letra C, a imagem 2 pode ter sido feita no período dos caçadores e coletores? Eu acabei de falar que não, né? Por quê? Porque a cena mostra um homem pastoreando o gado. E o pastoreio, ele veio só depois dos caçadores e coletores, que foi a partir do ano 10.000 antes de Cristo. Tá? Então, antes de Jesus vir nos visitar aqui na Terra, isso daí já aconteceu. Eles passaram a pastorear, passaram a cultivar o próprio alimento. Tá? Então, já é uma atividade bem antiga isso daí. Letra D, a gente precisa pesquisar como se chama o tipo de pintura retratada nas imagens. Aqui a gente tem a pintura rupestre, tá? Então, rupestre vem do latim. Rupes significa rocha, tá? Aí, as figuras mais antigas, feitas pelo ser humano, foram desenhadas em rochas, que foi o que eu acabei de te explicar, tá? Sobretudo em paredes de cavernas, que foi o que eu acabei de te explicar. Então, eles viam pedras grandes ou alguma parede, pegavam uma pedrinha menor e ia desenhando, tá? Aí agora vamos lá pro texto que nós não vamos ler, porque eu vou entender que você já leu na sua casa, né? Deixa de ser cara de pau e passa a ler o texto na sua casa. Então, olha só. Letra A. Sugira um título pro texto e justifique sua resposta. Pode ser assim, ó, a importância dos rios na história. Por quê? Porque está falando sobre os rios. Essa é a justificativa. Letra B. Como o texto justifica a importância dos rios para o processo de sedentarização? Então, olha só, gente, primeiro, porque as margens dos rios, né, elas tinham terras mais férteis e propícias para o plantio, porque eu não sei se você sabe, quando a gente tem um lugar, um terreno que tem um rio perto, aquele lugar tende a produzir mais. Então, você vai plantar uma sementinha ali, ela vai nascer mais forte, mais de boa, tá? Então, a terra é mais fértil. E também na escolha de um lugar mais apropriado para as populações ficarem e fazerem comércio, porque a água é vida. Onde tem rio, é muito melhor você ir, por exemplo, morar perto de um lugar assim, né? Naquela época seria muito melhor do que morar muito longe do rio. Para buscar água e tudo seria muito mais complicado, tá? Então, por isso que os rios são tão importantes no processo de sedentarização, porque aí as pessoas iam olhar e iam falar assim, vou fixar aqui, vou morar aqui, né? Porque tem rio, já tem tudo que eu preciso, a terra é fértil, dá para plantar, tem água, né? Porque você não é doido de, por exemplo, alguém vai te soltar
numa floresta. Imagina que vai te soltar numa floresta. É lógico que você vai querer ficar perto de um rio. Você vai precisar de água. Você não vai querer ser solto lá na casa da égua, que nem rio não tem, né? Então é isso daí. C. Aqui, bom, na letra C e na letra D também nós vamos ter respostas pessoais, porque letra C você vai fazer produção de texto, letra D você vai falar da região onde você mora, então essa parte aqui nós não vamos fazer. Vamos agora, então, para o número 6. Então, olha só, aqui a gente tem um textinho que a gente nunca lê, a gente não vai ler, porque vocês têm a obrigação de ler em casa. Olha só, peraí, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Segundo a autora, a idade dos metais se caracteriza pelo início da fabricação de ferramentas e armas de metal. Dê exemplos de ferramentas de trabalho muito antigas e dê exemplos de armas de metal muito antigas. Aqui, olha só. Deixa eu vir aqui para cima. Então, aqui a gente tem o machado, né? Ele serve para derrubar árvores, para cortar madeira, né? Para fazer várias coisas. E a gente também tem enxada, que serve para arar a terra, né? Para dar aquela fofada básica na terra na hora de plantar. Serve para cavar também e outras coisas mais. E também a gente tem lanças, boleadeiras, entre outras. Então, aqui a gente tem dois tipos de instrumentos. Beleza? Letra B. Pesquise os significados da palavra metalurgia e copie o que melhor se encaixa no texto. Então, olha só. Metalurgia é um trabalho para transformar metais em objetos. Então, quando a gente tem, por exemplo, um objeto de metal, aquele objeto ele foi trabalhado, ele foi feito. Tá? Ele não nasce pronto do nada, ele foi feito. Então, por isso, a gente tem a metalurgia, que é para trabalhar o metal e transformar esse metal num objeto, ok? C. Investigue. Desde a idade dos metais, o ouro era admirado e usado para fazer joias. Agora a gente já vai para o ouro, a gente sai do metal e vai para o ouro. O que explica o especial valor desse metal nos dias de hoje? Olha só. Primeira coisa, por que o ouro é tão creme de la creme? Por que o ouro é tão fantástico, magnífico e por que ele é tão caro? Primeiro, porque ele é muito raro. Todas as vezes que a gente tiver na humanidade, deixa eu vir aqui pra cima pra ficar... Ah, não, peraí, posso ficar aqui embaixo que eu ainda não tô na letra D, não. Aí pode tampar. Primeiro, a questão da raridade, que todas as vezes que nós tivermos alguma coisa que é raro, aquela coisa fica cara. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, na pandemia, o que aconteceu na pandemia? Antes da pandemia, você comprava uma máscara com muita facilidade. Em qualquer lugar que você fosse, você encontrava uma máscara. Aquilo não era raro de se encontrar, pelo contrário, você encontrava em todo lugar. Então era baratinho. Aí quando surgiu a pandemia, você ia em todas as farmácias, em todos os lugares, você não encontrava. Por quê? Porque ficou raro. Porque no início da pandemia... Bem no início da pandemia, todo mundo foi comprar máscara, todo mundo foi comprar álcool em gel. Daí o que aconteceu? A máscara ficou com preço lá nas alturas, o álcool em gel também ficou com preço lá nas alturas. Por quê? Porque ficou raro, era difícil de se encontrar. Então, o ouro, ele é raro, ele é difícil de encontrar. Se você for no jardim da sua casa, por exemplo, eu tenho jardim aqui, se eu vier no jardim aqui de casa e ficar cavando a terra, eu vou acabar com o meu jardim, não vou encontrar ouro, porque não é em qualquer esquina que a gente encontra ouro. Então, tem a questão da raridade, maleabilidade, quase que não sai. Ele é maleável. Por que maleabilidade? Porque o ouro, ele vem numa barrinha. Por exemplo, você tem uma barra de ouro assim. Imagina que você tem uma barra de ouro. Se você derreter esse ouro, você pode fazer colar, você pode fazer brinco, você pode fazer aliança. Essa aliança aqui, por exemplo, ó, ela foi feita porque ele é maleável. Então, ó, ela ficou redondinha assim, mas esse ouro que tá aqui não era redondinho, né? Então, ele é maleável. Durabilidade, o ouro, ele não estraga. Quando você vai comprar, por exemplo, um brinco lá no chinês, lá perto da sua casa, lá no camelô, aquilo ali é banhado, aquilo ali estraga, mas o ouro não, ó. Quando você tem ouro, você fica anos e anos e anos e ele não estraga, por isso durabilidade, beleza e entre outras coisas.
Agora, letra D, o desenvolvimento. Agora eu tenho que vir aqui para cima, senão vocês não vão enxergar. O desenvolvimento da metalurgia foi um grande marco na história da humanidade. Com base nos seus conhecimentos, escreva uma mudança e uma permanência envolvendo essa importante conquista humana. Então, olha só, qual foi uma das mudanças, né? Os grupos humanos que primeiro desenvolveram a metalurgia do bronze e do ferro aumentaram a sua capacidade de produzir alimentos e de guerrear e se tornar mais fortes que os demais. Por quê? Porque eles tinham capacidade de fazer ferramentas, armas, objetos para poder guerrear. Então é muito mais fácil, porque aí você faz várias armas, por exemplo, você consegue guerrear com uma pessoa que não tem arma nenhuma, que não tem nenhum objeto. Então é muito mais fácil. E qual foi a permanência? Mesmo com o desenvolvimento da metalurgia, os grupos humanos continuaram fazendo ferramentas de pedra, barro, madeira, entre outros. E essa permanência é até os dias de hoje. Por exemplo, eu tenho um objeto de barro aqui em casa que é o quê? O filtro de barro, por exemplo. Então, jarros de barro, a gente tem jarros de barro até hoje. Tem pessoas que usam ainda jarros de barro, porque mantém a água mais fresquinha, né? Então, tem várias coisas que tem mudanças, que tem permanência. Então, é bem legal estudar história por causa disso. Bom, a gente vai finalizar. Hoje a gente não vai fazer muitas páginas, eu vou finalizar aqui com vocês na página 14. Se você gostou dessa aula, não esquece de compartilhar, não esquece que todos os dias de segunda a sexta nós estamos aqui fazendo as correções de maratona. E o que é a maratona? A maratona é a gente fazer o máximo de páginas, a gente escolhe um livro de uma série, aí a gente faz o máximo de páginas possível e a gente vai fazendo todos os dias aquele livro daquela série até a gente finalizar o livro todo, tá? Então a gente vai começar hoje com esse de história e daí a gente vai fazendo todo dia até o livro ficar completo para vocês, beleza? Então se você gostou, não esquece de compartilhar e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá, tchau!